Oi, essa carta é para você. Para você que está procurando por um canal terapêutico para poder estudar a respeito dessa semana, receber conselhos sobre um olhar matriarcal junto às ervas, os cristais e o movimento da lua. Olá, meu bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa nossa semana, para que a gente possa, nesse nosso momento, nesse nosso encontro semanal do aconselhamento lunar, a gente tenha mais facilidade na organização e planejamento de nossos objetivos, alinhado e sintonizado com a lua. Afinal de contas, nós estamos numa consulta coletiva, utilizando os saberes da terapia matriarcal para que a gente possa ter mais assertividade na nossa postura, nas nossas escolhas. E para esse nosso vídeo, eu vou falar a respeito do aspecto da esfera espiritual e energética. Como que a gente faz para poder ter mais facilidade ao lidar com essa nossa semana. Um lembrete para que sempre está chegando gente nova aqui, é que estamos agora no momento de espaço coletivo, então algo pode não fazer sentido para você, pode não ressoar com o teu momento de vida, tá tudo bem. A minha orientação e recomendação terapêutica é que você anote aquilo que faz sentido para você e transforme essas anotações em um lembrete terapêutico para que você utilize eles ao longo da semana, para que você tenha mais facilidade, assertividade na tua postura, tá? A mesa já está posta, os elementos já estão colocados e ativados, o nosso círculo terapêutico já está aberto. Então vamos começar o nosso estudo terapêutico para essa nossa semana, utilizando esses saberes matriarcais. E é o seguinte, essa nossa semana, ela é uma semana que a gente traz na visão da lua, do arquétipo lunar, uma transição entre a lua nova e a lua crescente. Então a gente começa a nossa semana no domingo, na segunda e na terça, a lua vibrando em Capricórnio, e depois ela vibra na quarta e na quinta, quarta sendo o ápice da lua crescente em Aquário, e sexta e sábado ela tá vibrando em Peixes. Isso significa o que, Rosa? Que as nossas emoções, o nosso inconsciente, essa influência da lua na nossa vida, ela faz a gente, a nossa natureza, se conectar com o elemento da terra, do ar e da água essa semana. E dentro de um arquétipo lunar, a gente vai estar sendo convidado a vibrar nessa sincronia com a lua crescente, que é o arquétipo da menina, da guerreira, do guerreiro, aquela força de ir para o mundo e realizar aquilo que a gente planeja. Em específico, essa semana, ela está vibrando no signo de Aquário. É uma autorização, é um chamado, é um convite para que a gente tenha mais facilidade, inclusive, de fazer um planejamento a longo prazo e também utilizando essa nossa intenção, essa nossa criatividade de fazer esse planejamento, sendo de um olhar mais sistêmico. A gente vai estar percebendo que a gente vai querer crescer, vai querer ir para o mundo, vai querer conquistar o que é nosso, levando em consideração não de forma individualista, mas o meu sistema. Como esse planejamento ele influencia no meu sistema, como eu posso bem utilizar o meu sistema para poder fazer esse meu crescimento. Então o coletivo ele também vai estar sendo um ponto de grande valor para essa semana, assim também como a nossa intenção, a gente desenvolver essa capacidade, fortalecer, né? Essa capacidade da gente intencionar um crescimento e ter uma concretude, né, diante dessa nossa intenção. E no aspecto energético, em função dessa lua em específico, a gente percebe, as matriarcas sinalizam aqui na mesa, que a gente vem sentir como uma plenitude, um poder de realizar algo. A gente vai estar energeticamente percebendo essa atmosfera. O que a gente precisa também entender que existem alguns obstáculos, como a gente sempre trata aqui na nossa mesa, na nossa consulta. Obstáculos a serem vencidos. Mas energeticamente e espiritualmente, o seu eu superior, ele vai estar tendo uma condição de uma energia de prosperidade energética também, para poder lidar com isso. Então tome consciência dessa sua prosperidade energética para lidar com essa semana. Traga movimento, traga transformação, perceba as energias nas entrelinhas, estude a condição energética
nessa alfabetização, né, onde a gente precisa entender o que a gente realmente está sentindo, o que a gente está percebendo na nossa energia, para a gente ter mais assertividade, porque tem algo energético sendo emanado para você, diante de proporcionar uma transformação, e a gente precisa vencer o obstáculo de não querer se movimentar, mesmo que esteja a lua emanando uma energia de movimento, de crescimento, mesmo que no meu interior eu tenho tudo que eu preciso para me transformar, para poder fazer esse planejamento, para trazer uma nova concretude, uma nova realidade para a vida, existem alguns obstáculos que estão indo contra isso. Tanto nessa atmosfera energética e espiritual existe uma retração de não querer trazer movimento, não querer trazer transformação, quanto também nas outras esferas. Então, presta atenção nisso para que você perceba se você comunga dessa rejeição a esse movimento da lua crescente, de trabalhar em prol de um novo patamar, uma nova condição energética de vida também, porque é uma postura que às vezes precisa se tomar cuidado, né, a respeito de como a gente se coloca nessa esfera energética, se verdadeiramente a gente está trazendo um renascimento, se a gente está trazendo esse recomeço, a gente está se permitindo isso, porque existe uma transformação que está pulsando dentro da pessoa, mas muitas das vezes a pessoa pode estar negando essa transformação. Estou falando essa condição de a pessoa transparece que quer, mas não quer. Então a gente precisa aquela máxima, né? Alinhar ao máximo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente sente, como a gente age na nossa vida. Quando a gente alinha essas 4 pontes na nossa própria natureza, a gente consegue alcançar aquilo que a gente está almejando. Então não adianta dizer que quer, pensar que não pode e sentir que não merece. Fica bem difícil da pessoa conseguir conquistar tudo isso, né? Então, ressignifique, traga do passado, trabalhe as suas águas, essa capacidade de se nutrir energeticamente. Como é que você aprendeu a cuidar e a zelar das suas águas, da sua energia? Busque trazer isso para o seu dia a dia nessa semana, de estar trabalhando essa nutrição energética, que é algo que vai te fortalecer a vencer os obstáculos dessa esfera energética, que é a dificuldade de se colocar em movimento, de receber uma novidade, uma recompensa por tudo isso, quanto também dos próprios outros obstáculos. Entenda que essa atmosfera espiritual, a forma como a gente trabalha nela e vem trazendo para o nosso dia a dia, facilita inclusive a gente superar as outras esferas, a emocional, mental e material também, tá? O que você precisa tomar consciência é dessa inércia. A pessoa tem todo um suporte, tanto da lua quanto da sua natureza, pedindo por um crescimento, mas a pessoa se colocar no sentido de parado, inerte, não querer trazer movimento. Então, eu estou percebendo que ao longo das mesas as matriarcas estão dizendo o seguinte: vencer a inércia, trazer movimento em todas as esferas. Está sendo muito transparente isso, muito claro isso, é trazer movimento. Se coloque no esforço. Lembra da vulnerabilidade que a gente numa semana, não lembro qual, mas teve uma semana que falou muito disso, a gente se colocar de forma vulnerável. E a gente, a partir do momento que a gente se permite se movimentar, que a gente permite, inclusive pelo movimento, perceber as amarras, porque a gente consegue ter noção realmente do que a gente ainda precisa se libertar, né? A gente só tem essa noção quando a gente se movimenta. Aí a gente toma para si esse aprendizado. Então é um convite, é um chamado para a pessoa entender que, por mais que ela possa parecer que ela está se movimentando, a vida pede mais. Ter mais movimento.
para ser mais assertivo, qual é o movimento que você precisa fazer? Qual é a postura? Não é se movimentar de forma aleatória, mas é trazer essa condição de trazer um movimento consciente. Por isso a importância, o valor de você estar sempre fazendo essa avaliação, esse estudo a respeito da sua própria natureza, onde tem as sombras e a luz e aquilo que eu preciso lapidar, aquilo que eu preciso mudar. Quanto que você está nutrindo isso, esse movimento desse estudo, né? É colocar que no futuro próximo, você vai alcançar esse movimento, as coisas vão ser aceleradas, a energia vai acelerar, as coisas vão entrar no devido lugar, vão ser colocadas no devido lugar, a partir do momento em que você rompe o obstáculo de se movimentar, de não se movimentar, né? De sair da inércia. Quando você faz isso, você acelera esse processo e você vai ter capacidade, inclusive, de celebrar com seus amigos. Lembra que a lua crescente, ela está falando do coletivo? Haverá, inclusive, um suporte para que você tenha essa postura de querer celebrar com os amigos essa vitória por um esforço que você se dedicou energeticamente a promover uma nova realidade. Então, as celebrações, a amizade, esse coletivo também se faz presente nessa semana e entendendo as recompensas. Aquilo que tem no externo que vai trazer, agregar valor para você nessa semana. Então, preste atenção. Conforme você planeja a sua semana, conforme você vai vivenciando a sua semana, aonde que você vai entender que chegou uma recompensa? Identifica isso na sua semana, o que é que vem como uma recompensa por todo o seu esforço, e entenda dessa recompensa como é que ela se conecta com sua vida, para você entender o que foi que você fez para você merecer aquilo. Aí você vai entender qual é o movimento que a lua crescente está fazendo nas tuas próprias águas, no teu próprio inconsciente. Trazendo que esse caminho de prosperidade em todos os aspectos é um caminho que energeticamente a gente precisa trabalhar na nossa natureza, essa esfera de alto valor. Qual é o meu valor? O quanto que eu me valorizo espiritualmente, energeticamente. E aí, nesse exame da tua autovalorização, você perceber aspectos da vida, decisões da vida, relações da vida que estão indo de encontro ou estão favorecendo essa valorização dessa tua própria natureza. E fazendo isso, você vai ter condição de ter clareza suficiente para tomar as decisões que você vai precisar essa semana, fazendo uso desse aspecto da tua própria energia, né? Do quanto você está se valorizando. Aqui entra um exemplo prático, assim, as relações tóxicas, né? Os relacionamentos abusivos. Há uma porta, uma condição, uma abertura para a pessoa, percebendo determinados relacionamentos que se tornam tóxicos, que se tornam abusivos, serem libertados. A pessoa encontrar força para sair disso. Por quê? Porque ela fez uma condição de interiorizar, de examinar o valor que ela se dá, entender que esse valor que ela se dá é o que faz ela ter se encontrado com aquele relacionamento, ter construído aquele relacionamento como uma realidade e conseguir sair dele. Então, é por isso que eu digo para vocês que essa esfera energética, ela traz um olhar, uma perspectiva para poder facilitar todos os outros. Então, preste atenção nisso, porque energeticamente está sendo dado uma condição da gente sentir esse recomeço, essa nova maré de vida, para a gente poder receber um sentimento de paz interna, paz energética, porque a gente está vibrando com mais equilíbrio com a nossa própria natureza. Meu bem, eu espero que essa semana seja uma semana energética, espiritualmente falando, onde você valorize
o autocuidado energético, zelando pela sua energia, fazendo uso, né, de medicina, seja das ervas, dos próprios cristais, para que você tenha mais facilidade para desbloquear algum contexto que está ainda travando você perceber que é preciso se movimentar para que a gente chegue aonde a gente quer chegar, que a gente vença as limitações, estude de si e entenda que o amor que a gente aprendeu, que inclusive foi nossa mãe que nos alfabetizou emocionalmente, esse aspecto do amor próprio, esse aspecto da autovalorização, ele está guardado no nosso segundo chakra. Nas mulheres fica guardado dentro do nosso útero. Então a gente buscar entender isso, estudar isso, para que a gente entenda que esse amor que a gente guarda, essa alfabetização emocional é uma chave para a gente desbloquear o nosso próprio caminho. É abrir o nosso próprio caminho, é colocar em sintonia com essa lua que está olhando para a gente, pedindo para que a gente cresça e entenda que esse crescimento não é solitário, ele existe um coletivo imerso e que nessa relação com esse coletivo, o amor é a nossa principal ferramenta. A partir do momento em que a gente faz o uso do amor para a gente saber o nosso valor, a gente intenciona, a gente fortalece a nossa própria intenção da nossa transformação que a gente está almejando para poder vivenciar o que a gente deseja. Ou nutrir aquilo que a gente já alcançou, porque não só é uma condição de alcançar um patamar, porque uma coisa é a gente alcançar um patamar de vida que a gente almejou, outra coisa é a gente saber nutrir esse patamar que a gente chegou. E aqui, energeticamente, existe essa abertura, dessa possibilidade da gente saber que a gente pode estar no lugar que a gente quer, que a gente já almejou. Eu estou vivenciando uma vitória. E como é que eu nutro essa vitória? Aqui, a chave também é o próprio amor, tá bom? Um beijo para vocês, boa semana, exercitem e façam bom uso de todo esse conhecimento. Beijo para vocês, boa semana, que cada palavra dita aqui ecoe como bênção no seu caminho. Até a próxima semana e lembrem que aqui na descrição tem todos os links de todas as outras esferas para que você tenha uma visão mais robusta da tua semana. Faça teus lembretes terapêuticos para que você tenha mais assertividade, utilizando esse saber lunar, esse saber matriarcal, para que você trabalhe o teu inconsciente, as tuas próprias águas, para você ser feliz.